gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da B2B Comunicação. É um canal extremamente especial e principalmente nessa websérie que a gente vai entrevistar vários empreendedores, autoridades, pessoas já formadas há bastante tempo, com muita experiência em mercado, em diversos segmentos. E eu tenho certeza que você que gosta desse assunto sobrenatural, que é espiritualidade, você vai adorar esses bate-papos, porque são pessoas reais, com histórias reais, que eu tenho certeza que você também tem a sua história, que vai além do plano material e voltado para o ambiente de negócio, né, para o empreendedorismo, para a vida da gente, porque nós não somos pessoas diferentes. Assim, a gente não é uma pessoa no lar, outra pessoa no ambiente profissional, um outro ser como um empreendedor, não. Nós somos um ser holístico, né, que nós lidamos com vários aspectos da vida a todo momento durante um dia. Então a gente está aqui com a Eliana Freitas, que ela é consultora, especialista na área de finanças, né, dentro do segmento alimentar da gastronomia. É uma pessoa peculiar que a gente conheceu em 2024, é uma grande especialista nessa área e a gente não vai conversar com ela sobre gestão financeira no negócio de gastronomia não, porque a gente já conversou, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você que é dessa área de gastronomia vai receber várias dicas interessantíssimas, inclusive de negócios futuros, né? Qual é a realidade dos negócios de gastronomia no futuro. Mas para essa playlist específica a gente vai conversar só sobre espiritualidade. Eliana, muito obrigada pela sua participação novamente. A gente está dando continuidade ao outro vídeo, mas claro, com um tema diferente, um mote diferente. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está aqui para comprovar cientificamente que a espiritualidade interfere sim nas nossas vidas. E aí eu trouxe esse livro daqui, que é o Pense e Enriqueça, que é um ícone, né, para quem lê sobre empreendedorismo. Aqui? A equipe está falando aqui, gente. Aponta o que? Para levantar, gente? Tá dando reflectar, tá refletindo. Pronto, joia. Então aqui, esse livro é incrível. Ele é da década de 30, se eu não me engano, é de 60. É início do século. Ele é bem antigo. E aí, ele traz aqui pra gente... Início do século XX. Nossa, ele é muito antigo, eu não tenho aqui, mas aí vocês vão... Acho que é 1930 e pouco. Mas ele traz aqui, eu até fiz algumas observações aqui, ó, vocês vão ver que eu faço algumas observações específicas. E aí, o que ele fala aqui desse livro? Ele fala sobre o papel, né, do empreendedorismo, que ele tá mais do que ganhar dinheiro, né, do líder. Ele fala que os negócios, eles são molas propulsoras para a evolução humana. E a gente que é líder, que está dentro de um negócio, que está dentro de uma empresa, nós temos por obrigação aplicar a nossa inteligência para contribuir para a evolução daqueles que fazem parte do nosso negócio. Então, Eliana, você como consultora, você está também dentro dos ambientes de negócio, conversando com os empreendedores, orientando não só eles, os empreendedores, mas os colaboradores. E como é que você vê esse papel do empreendedor em termos de responsabilidade sobre as vidas humanas, né, que ele está conduzindo ali? Porque você lida com eles e sabe o quão é importante um líder equilibrado e uma empresa saudável e como isso impacta nesses colaboradores que também dependem desses salários que eles recebem, né? É todo um fluxo. Uhum. Como é que você vê isso, você como consultora dessa área, para a gente depois ingressar nessa parte espiritual, sobre o papel da importância espiritual e social desse empreendedor, desse líder que está à frente de um negócio e que desse negócio dependem tantas outras pessoas? Bom, Laís, eu li esse livro em 2015. Nessa época eu empreendia. Nessa época eu tinha uma equipe, né? Eu tinha minha empresa. Eu passei a ser consultora depois da pandemia. Então, na época que eu conheci esse livro, eu tinha acabado de fazer o Empretec e foi uma colega de Empretec que me apresentou e eu fiz o Mastermind, que é baseado na filosofia de Napoleão Hill. Então eu conheci toda essa história. E esse livro fala basicamente de propósito. O propósito de você ter um negócio. E a finalidade não ser
apenas o financeiro. Longe disso, é muito, muito além. É gerar valor dentro desse propósito, criar o ganha-ganha, criar o Mind Master, que é a energia entre pessoas que estão num grupo trocando experiências e ajudando umas às outras, entre outras coisas, né? Então esse livro realmente ele é um divisor de águas, ele é muito enriquecedor. Com relação à questão de liderar equipes, eu lidero equipes desde os meus 18 anos. E isso, para mim, é um dos meus grandes tesouros, porque eu aprendi muito na marra, fazendo, acontecendo em momentos de desafios, né? Eu fui empreender a primeira vez vendendo salgados na rua, porque eu fiquei grávida, né? E tinha que sair de casa, tinha que assumir essa maternidade. Então, eu deixei uma vida acadêmica, que eu fui criada para uma vida acadêmica, para criar fontes de recurso, de dinheiro, né? Beleza. Então, sempre liderei. Falo esse caso de vender salgados na rua, porque eu não fui vender o salgado na rua, eu não carreguei a cestinha. Eu fiz os salgados como ajudante e tive os meninos que saíam vendendo no comércio. Eu cheguei a ter 10 meninos e os meninos ganhavam 20%. Então, os meninos tinham 12, 13 anos e eu tinha 18. Hoje isso nem seria possível, né? Que a lei não permite. Mas a gente trabalhou, a gente gerou renda, Hoje esses meninos, homens, adultos, quando me veem, se lembram dessa fase, né? Então eu fico orgulhosa porque eu tive uma liderança, mesmo tão jovem, uma liderança humana. Então eu carreguei isso toda a minha vida, em outros empreendimentos que eu tive. Então a liderança é a chave de tudo, tanto na sua vida pessoal, dentro da sua família, com seu filho, seu marido, como também na sua empresa. E essa questão de liderança, como você falou, não só na empresa, mas no ambiente familiar, para alguns pode ser uma carga pesada, né? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu que tenho que decidir isso? Então, para alguns, essa carga, ela se torna, essa responsabilidade, essa função de líder, muitas vezes não é nem pela escolha, é porque tem que ser aquela pessoa, ela não aceita, né? E acaba brigando com essa condição que é imposta a ela. Um exemplo, dentro do ambiente familiar, a mulher é uma liderança. Então, mesmo sem ela querer, ela é. Em algum momento, ela vai assumir essa função quando ela tiver a família dela. Então, para algumas mulheres, isso pode ser um peso, né? Para outras, não tanto. E aí, quando a gente empreende, aí o negócio fica mais pesado ainda. Então essa carga, né, essa carga emocional, essa carga de responsabilidade, muitas vezes se torna um peso a mais. Mas a gente tem que saber encarar a liderança. A liderança, ela é simplesmente guiar a pessoa. Como? Pelo exemplo. Líderes são aqueles que mostram o caminho. Então você, às vezes, está dando o exemplo da mãe, né? Isso é natural na grande maioria das mulheres. Não vou falar 100% porque sempre há exceções, mas a grande maioria tem isso inato. Eu vou guiar os meus filhos porque eu quero que eles sigam o exemplo meu, da minha mãe, da minha avó. Eu tenho isso, então isso é muito natural. E a liderança parte disso. Líder é aquele que vem de Lorde, é aquele que vai à frente, é aquele que mostra o caminho. E esse caminho é através do exemplo. Então não adianta você só falar uma coisa e fazer outra. Você só vai liderar bem se você realmente praticar aquilo que você fala, né? Então, você só vai ser respeitado e seguido se você tiver esse tipo de autoridade, que é a verdade. É verdade. Agora vamos ingressando aí no ambiente espiritual. Qual é a tua... Tem alguma experiência, alguma história que seja interessante, curiosa, peculiar, que te marcou? Eu tenho algumas. Eu fui uma criada, minha mãe muito beata, né? Então eu fui criada dentro da igreja católica, eu estudei em colégios de freira. E só quando eu já estava com 30 e poucos anos e que eu me vi diante de um centro espírita.
Estavam acontecendo muitas coisas negativas, acidentes de carro, problemas com relacionamento, problemas na empresa, tudo muito junto. E a minha irmã me levou. E ali várias coisas mudaram, várias coisas aconteceram. E eu me descobri extremamente sensitiva. Então eu tenho não sei explicar, eu não sou estudiosa, tá, Laís? Eu não sou estudiosa dessa área, eu falo que eu só recebo, eu vou lá e recebo o passe, que me faz realmente muito bem. Mas eu já tive a experiência da desobsessão e é muito profundo e complexo, né, a gente narrar sobre isso, mas foi uma coisa que me pegou de surpresa e eu fui tentar entender, né, entrei em alguns, eles chamam de hospitais, né, tem algumas casas que são hospitais, que você é atendido pelo médico espiritual e realmente foi uma experiência, não sei se você quer ouvir? Claro! Nesse processo, Laís, que eu não sabia, né, eu desconhecia tudo sobre isso. Eu fui porque foi acontecendo e as sensações eram muito fortes. E aí Você sentia? Eu senti uma forte dor na nuca. Mas foi num dia só que você sentiu isso e você foi pra lá ou foi gradativo? Não, foi gradativo. No primeiro dia eu tive sonolência, fiquei assim meio passada, achei que não tinha nada. E eu tomei o primeiro passe. No dia que eu tomei o primeiro passe, eu estava tendo insônias, que eu não dormia direto há meses. No dia que eu tomei o passe, eu apaguei. Eu fui ao centro espírita, era 7, 8 horas da noite. Eu dormi 12 horas. Então, assim, eu já vi que ali tinha uma diferença. Tinha acontecido alguma coisa. Não tinha sido só porque a minha irmã me levou, tinha algo mais. E aí eu comecei, aí outras, que é toda semana você vai, né? E aí foi tendo uma conexão. E essa conexão envolvia essa forte dor aqui na nuca e muito choro. Um choro compulsivo. Você chorava? Eu chorava, um choro compulsivo. Sabia E eu falava, esse choro não é meu, eu não tô triste, eu não tenho nada. E o choro brotava e ficava assim que eu tinha que receber atendimento. Separa ela, porque... E aí tinha um espírito em mim. Né? De uma maneira leve e branda, assim. Legal. E aí eu fui para esses hospitais, que você fica na maca, e que o médico veio e explicou, né, que eu era uma abertura para esse espírito de sofrimento. Esse espírito tinha sofrido muito. E eu tenho uma característica de querer ajudar, de receber esse espírito. Eu abro para esse espírito. E ele entra e eu sofro o sofrimento dele. E eles me explicaram, você não tem que fazer isso. Você tem que falar para ele ir embora, ele tem que ir embora. E aí eu fui aprendendo e tal, e aconteceram algumas vezes. Então isso é uma constante. Agora que eu estou em João Pessoa, por coincidência, semana passada eu fui... sincronicidade, você está falando desse assunto comigo. Eu fui ao centro aqui, ali no Jardim Oceania, gostei, porque a gente tem que se identificar. É verdade. Né? E gostei da emoção. Já estou me preparando, porque a gente fica naquela, não quero pagar mico. Você fica assim, né? Já me preparei, já peguei as técnicas que eles me explicaram. Sempre respirar fundo, não fechar os olhos. Sim. Se concentrar no que você tem de bom e desejar o bem para esse espírito. E aí fui, sábado, foi muito bom. E é isso. Muito legal. E o que você acha, assim, da espiritualidade na nossa vida? Você acredita que a espiritualidade te influencia? Muito. Tu recebe Pra inspirações? Tem algum caso que você recebeu inspiração de você, nossa, ficar claramente, uma informação clara que você diz, nossa, não é possível? Eu falo que eu tenho muito isso. Inclusive, na criação dos meus filhos, eu já tive uns alertas, assim, que foram chamados muito... Era uma coisa que aparece do nada e faz você pensar naquele assunto e seu filho estava precisando daquilo poucas horas depois. Então, eu tenho muito isso, sabe? E eu tenho por hábito, todo dia de manhã, eu não acordo correndo mais, eu já fiz isso. Hoje eu tenho o meu momento e eu até falo, as pessoas não acreditam. Eu acordo 4h15, sem despertador. É porque eu gosto de ver o sol nascer e eu gosto também de fazer as minhas mentalizações. Tem muito dessa história aqui. Isso. Eu faço as minhas visualizações
E a visualização, eu até gosto que a Lucelena fala, a professora Lucelena, que é ridículo a gente ver hoje na internet pessoas que mentalizam vaga de shopping. Ah, eu vou achar uma vaga, eu vou achar uma vaga. As pessoas banalizam uma coisa tão importante, mas existe. Então as pessoas são tão superficiais que elas esquecem que tem algo muito maior atrás. Então quando você vai mentalizar, você tem que pensar em coisas grandiosas, que seja de forma profunda, do seu eu e das pessoas à volta, né? Então você tem que mentalizar e sentir aquela emoção. A emoção é que você está vivendo aquilo que você tanto deseja, não só para você, mas para todos que estão à sua volta. Então eu gosto de mentalizar de manhã, faço minhas visualizações, tenho o meu propósito definido, porque senão lá em cima eles vão ficar confusos, cada dia eu quiser uma coisa. Então, assim, eu tenho bem um propósito, o que eu quero, por que eu vim para cá. João Pessoa mesmo foi uma sincronicidade, aconteceram várias coisas e eu vim parar aqui. Então, eu faço minhas mentalizações. E outra coisa que eu gosto de fazer é me doar de forma pequenas coisas. Às vezes você passa na rua, você tem uma pessoa carregando um lixo, você dá um sorriso para essa pessoa te sorri numa alegria tão grande, porque são pessoas invisíveis, né, para a sociedade, e que às vezes você faz uma coisa tão pequena e que aí você sai dali rindo também, nossa, ele riu para mim. Eu acredito nesse tipo de conexão, eu acredito nesse tipo de energia, e eu acredito que isso vem do espiritual. A gente não é um corpo, a gente usa um corpo, a gente é o que está lá dentro, né? Então eu acredito muito nisso. Eu trouxe esse livro porque ele comprova, né, aqui por uma obra, não é uma obra de pesquisa, mas existem pesquisas científicas que inclusive já revelam que os médios eles têm uma alteração nos genes. Então a ciência agora já está, né, comprovando algumas questões que não haviam ainda comprovações científicas para poder chancelar. Mas esse livro de Napoleão Hill, ele fala do éter. O éter é esse fluido universal que a gente está imerso, que é como se a gente estivesse no mar e a água do mar fosse esse fluido. Imagina a gente no fundo do mar, que o mar tem 11 quilômetros de profundidade, 11 mil metros. Então imagina a gente lá no fundo do mar e toda a água ser esse fluido. E a água é um ótimo condutor de energia, né? A água é um ótimo condutor de energia. E de ondas, o mar, ele tem por ele ser um ambiente único, coeso, homogêneo, ele tem essa condição de tudo estar ligado. Então, um exemplo, as baleias, elas se comunicam a 30 quilômetros de distância pelas ondas, né, sonoras que elas jogam na água. A eletricidade, ela tem uma boa condução na água por causa do meio que ela existe. Então, esse fluido universal, ele é mais potente do que a água. Então, se uma baleia se comunica com a outra a 30 quilômetros de distância, a espiritualidade, né, o espiritismo, ele acredita que nós podemos nos comunicar por essas ondas magnéticas, que são as ondas do pensamento, nesse éter. Que esse éter, inclusive, está nesse livro. Que ele fala que até 1920 o éter ele era abordado como algo que existente, realmente consciente, que todo mundo assumia que existia nos livros de empreendedorismo, enfim, nas obras americanas, dos Estados Unidos. Mas após 1920, Rockefeller proibiu que todos falassem sobre éter. E esse éter, ele fala no livro que ele consegue, por meio do éter, se comunicar com grandes empresários como Ford, como Thomas Edison, pedindo inspirações, fazendo a meditação, como você falou, que ele consegue pedir as inspirações desses empresários, empreendedores, para poder ele tocar a vida dele. Então ele diz que todas as noites ele fica imerso no éter, né? Se concentra, faz a meditação e começa a jogar essas ondas. E ele diz que recebe muitas inspirações. E por isso que eu te perguntei, você acredita em inspiração? Você acha que a gente tem essa conexão com esse plano espiritual e essa comunicação exista, que a gente possa realmente receber essas orientações e esses conselhos do plano espiritual para tocar os nossos negócios, por exemplo? Eu acredito muito em intuição. Então, para a gente ter uma intuição, isso vem de algo
muito maior do que a gente, né? É algo que está além, né, da sua mente racional, você está intuindo algo que você nem sabe que existe, né? Então eu acredito muito em intuição e acredito em sincronicidade, que é as coisas se conectarem através dessa comunicação. Então eu estou nessa frequência, eu estou atraindo ou estou me comunicando com outra pessoa. Então, existe até uma técnica do copo d'água que fala sobre isso. Você já viu essa técnica? Não, como? Que quando você for dormir, você tem um copo d'água, você bebe a água na hora que você está indo dormir. Na hora que você bebe essa água, você mentaliza uma pergunta. Eu já fiz isso muitas vezes. Deu certo? Deu, algumas vezes sim, não vou te falar que 100% não. Mas nem, mesmo que não fosse no dia seguinte, essa questão que eu colocava na pergunta, eu faço a pergunta e vou dormir. Então é a última coisa, eu bebo a água fazendo a pergunta e vou dormir. De manhã, a primeira coisa que eu faço é beber o resto do copo da água. Sim, porque a resposta vai estar lá. Não é bem assim, mas a minha mente vai me Sim. conectar com esse momento. Um fluido que fica E o na que ficou água. à noite, a minha mente trabalhou de uma forma ou de outra naquilo que eu perguntei, que eu pedi uma pergunta para um questionamento, um desafio, uma encruzilhada, né? Então, até muito em termos de trabalho. Eu estou com essa questão, né? Como que eu poderia ter a melhor solução? Aí vai dormir e tem essa ideia do copo d'água. Agora, você precisa estar em sintonia, né, para poder receber essa certeza, mensagem. com Porque certeza. quem está em depressão, desespero, quem está achando que está perdido e sozinho, de fato vai estar perdido e sozinho. Pois A é. força do pensamento é muito importante nessas horas. Pois é, a saúde mental ela é muito importante. Você tem que fazer coisas que te tragam o bem-estar, não só físico, mas mental é muito, muito importante. Orar, meditar, fazer trabalhos voluntários, né? Tudo isso ajuda muito. Ler. Não, ler ajuda tanto, independente de ser um romance ou ser técnico, né? Você trazer, aí você vai se conectando com coisas que vão fazer a diferença para você. Tem uma frase que diz assim, Helena, você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas acho que a gente tem que, nesse ambiente espiritual, nessa condição espiritual, a gente tem que ir mais a fundo. Você é o que você consome em termos de multimídia, em termos da vida. Você falou, ler livros construtivos, assistir vídeos e filmes construtivos, escutar músicas que te ajudem a relaxar. A música é impressionante, porque a música tem isso que você falou, da sintonia, das ondas, da frequência. Isso. Uma música com frequência negativa destrói. E tem uma frase que fala, eu não vou saber lá direito, mas a ideia é que um bom governante leva boa música para o seu povo. Aquele governante que não quer um discernimento, não quer uma evolução, coloca numa frequência horrível para que o povo fique ali sobre domínio. Exatamente. Existe essa teoria da música, sim. E aí toda a sua estrutura física, ela muda a partir das suas decisões, do que você se conecta, o que está próximo a você, que você está consumindo. Então, não são só as pessoas que você conversa, elas são apenas um detalhe, porque elas são o ambiente externo. O que você tem que mudar é o ambiente interno. Com certeza, né? A gente tem que trabalhar. São as suas ondas. Quais são as ondas que você emana? Qual é hoje o teu clima organizacional da empresa? Qual o teu clima interior? Uhum. O que passa pela tua mente? Tem uma frase que diz, né? O demônio está nos olhos de quem vê. Se você vê uma chuva e às vezes, graças a Deus, chuva boa, vai dar um sertão, vai ter milho esse ano, vai ter muita fartura. Claro que para outros é ruim, porque está ali pegando onda, se molha e tal, mas se está pegando onda é porque está indo trabalhar. Então, a sua percepção, e tem outros que dizem, ai, que desgraça, chuva, vou me molhar todo, vou chegar no trabalho todo molhado. Então, qual é a tua percepção, a tua significado, qual o significado que você tem diante das coisas que acontecem em teu entorno, né? Se você estava em Minas Gerais e você veio morar aqui em João Pessoa, você tomou essa atitude de vir para cá, porque se você tomasse essa atitude, você continuaria lá, como você estava, estagnada talvez, né? Você teve uma atitude desbravadora de sair e vir para uma cidade que você não conhecia ninguém. E para isso você gerou uma onda,
Uma onda que se você continuasse lá, você não geraria. Então essa onda vai gerar outras ondas que vão te conectar com aqueles que estão nessa mesma atmosfera de esperança, de vontade, de garra, de desbravar, de renovar. É tempo de abrir, gente. Não é tempo de fechar as portas, não. A idade cronológica da gente é apenas um detalhe. O que importa é a gente estar aqui na nossa cabeça. Porque muita gente chega numa faixa etária, não quero fazer mais nada, não quero me aposentar. Tem gente com 40 anos, 30 anos falando de se aposentar. Não, isso é loucura. Trabalho é bênção. Trabalho é movimento. Quanto mais você está ali em movimento, mais você está gerando energia, se conectando com um, pegando a energia do outro, conversa com o outro e troca energia com um, e você vai se reabastecendo. Você concorda com isso? E você visualiza isso? Sim. Você consegue enxergar isso? Eu consigo enxergar que o mundo é um mundo de oportunidades. Eu vivi por muito tempo numa cidade, né? Eu vivi entre Belo Horizonte e uma cidade do interior. Então, vivi minha vida inteira num formato, cuidei de outras pessoas, vivi em função do que tinha que ser feito, só que eu sempre tive, desde cedo, o sonho de buscar grandes horizontes, no sentido de conhecer pessoas, conhecer culturas, e estou começando por aqui, porque eu acredito que eu ainda vou rodar muito. Eu não acredito que eu vim para morar aqui para sempre. Eu acredito que essas conexões que a gente está falando, elas vão surgir para mim. Eu vou estar em outros lugares, eu vou estar agregando valor para pessoas em outros lugares. Agora, a gente estava falando sobre essa questão das pessoas e as redes sociais. Você pensar que é uma loucura uma pessoa adulta passar 3 horas em coisas extremamente superficiais. Então, é muito tempo do seu dia para muita informação sem relevância e que traz onda ruim. Tem muita gente que perde o seu tempo para ondas ruins, para negatividade, para notícia caótica, para sofrimento dos outros. Eu não consigo entender isso, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Mas, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, para com isso, vamos fazer outra coisa. Tudo bem que você tem que estar nas redes sociais, porque você precisa se conectar no mundo material. Mas você não pode... dentro das redes sociais, você também pode selecionar. Sim. O que te agrega, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para você ler, curtir uma música, entrar nas redes sociais, mas tudo tem que ser monitorado e tem que ser dosado. Né? Tudo, senão tem um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio, exatamente. Mas obrigada, Liana, pela sua participação. A gente queria realmente ver, escutar histórias, né, do ambiente espiritual para a gente trocar essas figurinhas e saber comprovar por meio de depoimentos aqui no ambiente digital e público que de fato a espiritualidade ela está presente. Posso te contar um caso de uma ferramenta rapidinho? Sim. Eu fiz yoga há um tempo e fiz yoga em Belo Horizonte com uma guru que veio da Índia, então ela tinha toda a parte teórica. Então antes de começar a yoga ela dava 20 minutos de teoria e depois a gente fazia os exercícios práticos. Legal. Era muito, muito bom, ela era diferenciada. E aí eu lembro um dia que eu nunca vou esquecer, nós éramos uns 15 alunos, uma casa grande, pé direito alto, bonito, lá na cidade de Jardim. E eu tinha terminado um relacionamento muito importante para mim, uma pessoa muito especial. E tinha um exercício lá, isso que a gente ficava ajoelhado, com o quadril em cima dos pés, você ajoelha assim, e você fazia assim. E aí e falava o mantra. Aí ela falou, todo mundo pode fazer assim, quem estiver bem emocionalmente, tranquilo, pode fazer assim. Quem estiver melhor ainda, faça assim. Aí lá vai eu. Eu fiz da maneira como se eu tivesse... Entendeu? Os estágios. Se você não está tão bem, traz para volta, traz para você. Se você está tranquilo e se você está acima, sobrepondo os problemas e com tudo resolvido. E lá fui eu, poderosa, fiz assim. Laís, menina, eu comecei a passar mal e eu choro novamente. Eu tenho essa coisa, um choro compulsivo. A aula acabou por minha causa, era de soluçar. Todo mundo teve que ir embora, ela teve que me acolher. Ou seja, chegou depois, eu vomitei.
Eu estava colocando para fora uma dor através desse exercício. Isso foi uma ferramenta. Aí você vai falar que não existe, a pessoa tem que ir lá fazer para depois ela ter uma opinião. E eu mudei muito minha opinião depois dessas experiências. Realmente nós estamos todos conectados em algo muito maior. Exato, e a verdade acima de tudo, né? E a gente mentir pra gente mesmo. E a gente tem que ajudar aqueles que não conseguem ver isso, que estão muito enraizados nesse mundo material. A gente tem essa missão de ajudar, igual essa professora fez comigo. Isso, e o propósito desse material também, Eliana, é possibilitar que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Perfeito, isso mesmo. E verem que outros depoimentos como os seus, né? Eu tenho muitas histórias também, mas depoimentos que podem se conectar. Eu tive isso também, eu choro também, eu estava angustiada também. Então a gente tem muitas histórias parecidas e às vezes as pessoas sentem isso, duvidam do que tá sentindo, né? E aí não sabem o que fazer. Coloca uma coberta, se tampa, né? E não sabe o que fazer. Exatamente. E a mediunidade, ela é inerente a todo ser humano. Uns mais, outros menos. Todo mundo tem mediunidade, não adianta correr. E quando você bloqueia, uma hora ou outra ela vai sair. Mas tem também essas inspirações que a gente recebe, elas são um canal que faz com que a gente receba o que é positivo e o que é negativo. Vai depender das nossas ondas. Mas essas positivas são interessantes, porque são inspirações. Então, quando você bloqueia por um medo, por alguma coisa, você deixa de receber inspirações interessantíssimas, importantíssimas, que são muitas vezes avisos que você tem, que são tão sutis, que eu sei o que você estava falando. Você estava falando, às vezes eu recebo meu filho uma coisa que ele vai precisar de tarde. Isso acontece muito comigo. Eu tipo assim, tô assim, eu digo, daqui a pouco meu esposo chega. Aí depois de uns 2 minutinhos eu abro o portão. Isso eu não disse que ele ia chegar. E Isa tá chorando, minha filha. E ela chega chorando. Então são esses pequenos detalhes que a gente perde. Isso mesmo. E a gente não pode ver num plano só material. Com porque certeza. É um plano vazio. Sem propósito. Sem propósito. E a gente está cheio dele, né? Cheio de propósito. Estamos aí para fazer algo mais. Exato. E o que a gente pode deixar nessa terra não é só dinheiro, né? Dinheiro que eu digo é pensar nos negócios apenas como fruto de um capital, de algo que venha para sustentar o nosso material. Precisa ser mais do que isso. O dinheiro é só o meio, ele não é o fim. Eu penso assim. Exatamente, é uma consequência, né? Tudo que a gente faz, vou falar o que está acontecendo hoje, né? Comigo, assim, em relação a mim, eu estou fazendo muito trabalho porque eu acredito que eu estou me entregando mais, sabe? Me doando mais a esse ambiente espiritual, trabalhando mais, me dedicando mais. E o que a gente escuta muito lá no centro espírita que eu frequento é que você vai ter você vai ter de retorno o que você investe. Então, se você investe o seu tempo a ajudar o outro, o que você pede vai ser dado, porque não é justo. Você não está entregando o seu tempo ao outro. Não é fazer caridade, não é você encontrar a pessoa no sinal e você dar um dinheiro para ela. Não é você comprar uma cesta básica e dar para uma pessoa. Isso é assistencialismo. Caridade é quando a gente doa o nosso tempo para quem a gente não conhece. O tempo e a gente mesmo, a gente se doa de alguma forma, né? Simples, igual eu falei do sorriso, é uma doação. A pessoa não está esperando, e você se no mínimo. A estar toda semana ou naquele horário, naquele dia, doando-se para pessoas que você não conhece, que você não vai ver de novo, talvez, durante o resto da sua vida, que você nunca vai ter delas de volta. Então, tem uma passagem que diz, né? Deus diz assim, né? Dá a César o que é de Jesus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando a gente doa o nosso tempo para a espiritualidade, a gente tem retorno da espiritualidade. E o que significa isso? Você, Eliana, pode resolver o que está dentro das suas possibilidades, né? Mas você não pode resolver outras coisas que não estão dentro da sua possibilidade. Por exemplo, alguns projetos que você entrega para alguém e aquilo ali fica embaixo do papel esperando a pessoa, isso você não pode resolver, você já fez o seu. A minha parte você entregou aquele projeto para aquela pessoa. E aí você diz, Laís, olha, já falei com ela, tá o papel lá em cima, tá o meu projeto, mas ela não apresentou quem ela tem que apresentar porque não apareceu a oportunidade. Mas aí,
Você sai, vai fazer o seu trabalho, Uhum. investe a caridade, Eu tenho consciência dedica seu tempo, foco ajuda as no que é outras bom. pessoas. E aí o que é que vai acontecer? Deus vai te retribuir com o que você precisa, que é dar a César o que é de César. Você faz o seu trabalho, melhora como profissional, estuda, ativa, vai lá numa pessoa estratégica, vai em outra estratégica, faz o que você tem que fazer. Dali em diante, não é mais com você. O segredo é não esperar nada em troca. É fazer porque você sabe que você tem que fazer. E você vai receber porque é justo. Isso. Então, a espiritualidade vai te ajudar a tu alcançar os teus sonhos, a tu alcançar os teus objetivos por mérito. Você não está ajudando aqueles que você não conhece, então por que a espiritualidade não vai te ajudar? Entende? Então, para aquilo que a gente estava conversando, os teus projetos, eles vão acontecer, mas você também precisa distribuir o seu conhecimento, as suas mãos, a sua energia, a sua saúde, o seu tempo, àqueles que... Eu faço isso com prazer. Se matricule sempre. em uma atividade semanal ou em um trabalho voluntário, para que essa energia ela flua e você receba em troca. Não, e a gente já recebe. Quando você está ajudando alguém, você recebe dela uma energia muito boa. Isso não tem preço. Isso aí é fantástico, né? E aí quando a pessoa diz assim, obrigada, com aquela palavra que diz assim, eu não tenho com que lhe pagar, eu só tenho obrigado mesmo. Isso é muito bom. E aquilo ali vai em formato de oração para a divindade e diz, putz, a Eliane aqui, ó, tá ajudando. Tem uma pessoa que tá agradecendo a ela, emanando para ela boas energias, bons fluidos. E aquilo ali gera uma onda e aquela onda, ela vai gerar outras ondas. Então, é o bem que gera o bem. Com certeza. Então, não tem como a gente pedir a Deus que resolva a nossa vida se a gente não resolve a vida de ninguém. Não, com certeza, é isso mesmo. Então, gente, muito obrigada, porque o propósito desses vídeos, Eliana, é a gente propagar esses conhecimentos para que outras pessoas, todas as pessoas, elas tenham acesso a essas histórias, a esses conhecimentos que são em formato de pílulas, que possam esclarecer e ampliar, né? Porque o conhecimento transforma. Muito, isso mesmo. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. A gente vai chamar outros profissionais, outras histórias incríveis aqui de João Pessoa, nossa querida Paraíba, para a gente se conectar e a gente se inspirar. Obrigada e até a próxima.